ótimo, um prazer enorme falar com você. Vou começar te perguntando por que é tão importante prestar atenção na alimentação antes e depois dos treinos. Quais são os reais benefícios disso? Bom, vamos lá. Bom, a alimentação, a gente sabe que o alimento é o nosso combustível, né? Sem dúvida. Então, não adianta a gente querer andar sem abastecer, né? Então, a alimentação, ela vai ajudar bastante nisso, né? A potencializar o nosso treino, a melhorar a performance, a ter até menos lesões, né? Se a gente não dá o combustível certo, é igual um carro. Eu fico usando ele muito tempo na reserva, não entope o bico, a gente não tem problemas, estraga o carro. Sobe a sujeira do tanque, né? Exatamente, é a mesma coisa, né? Então a gente precisa dar o combustível e dar um combustível de boa qualidade, senão não anda o nosso carro. Né? Então é essencial a gente ter uma boa alimentação, sim, para fazer o exercício. O que é mais indicado para comer no pré-treino, por exemplo? E em quanto tempo antes do exercício a gente deve fazer essa refeição? Muito bem. Bom, o pré-treino, de preferência, a gente precisa consumir alimentos ricos em carboidrato, que é a principal fonte de energia do nosso corpo. E a gente precisa esclarecer que pré-treino não é ir comendo alguma coisa. Existe todo o tempo de metabolização, né? Então, a gente fala que pré-treino é de 4 a 1 hora antes de treinar. Olha! Então assim, não é pegar a sua banana e comer na porta da academia, por exemplo. Comi meia banana e eu vou embora, né? Não é assim não. Tem que esperar o organismo processar aquilo tudo, absorver o que Exatamente. Exatamente, porque tem um tempo de metabolização, né? O alimento, ele tem fibra, ele tem outros nutrientes que demoram para ser digeridos. Então, o pré-treino, ele conta nesse sentido, de 1 hora até 4 horas antes. Né? Então, muitas vezes você não precisa, dependendo do tipo de treino, se não é um atleta de alta performance, ele não precisa comer exatamente meia hora antes de treinar. O que ele tomou no café da manhã, ou se ele treina mais no final do dia, o que ele comeu no lanche da tarde ou no almoço, já entra como um pré-treino. Isso é importante a gente esclarecer, porque tem gente que termina a banana na porta da academia e entra, né? Verdade. Ou tem gente que vai caminhar comendo banana, né? Exatamente. Isso vai ser metabolizado daqui a 1 hora. Assim que você terminar o seu treino, que entra esse combustível. Exato. Então, agora, isso a gente tem que esclarecer bem. Eu gostaria até de, tocando nesse assunto, porque eu sei de casos de pessoas, por exemplo, que alguns conhecidos, que costumam sair para fazer caminhada pela manhã ou fazer a corrida antes de tomar café. Depois é que chegam em casa e vão tomar um café reforçado e tal, não sei o quê. Isso não é uma prática saudável, Mariana? Depende. Por exemplo, se é uma pessoa que caminha 5 horas da manhã e pensando no que a gente falou que tem que comer o pré-treino 1 hora antes, ela vai acordar às 4 para tomar café da manhã? A gente também precisa pensar nesse sentido. Então, quando a pessoa treina muito cedo ou faz um exercício muito cedo, o ideal é que a noite anterior tenha um pouco mais de carboidrato, tenha um pouco mais de energia. Se ela não tem condições de tomar um café da manhã 1 hora antes. Entendo. Né? Algumas pessoas, elas treinam em jejum pensando que vão perder mais gordura, né? Ou, vou queimar mais energia. Na verdade, não. Você acaba queimando um pouco mais de massa muscular, dependendo do treino, né? Gordura do sangue, não uma gordura armazenada. Então, se a pessoa treina em jejum, ela precisa ter ali, dar o combustível na noite anterior. Com pouco mais de carboidrato. Bom, isso é o mais importante. Vamos ao pós-treino. O foco é na recuperação muscular, né? Evidente. Quais são os alimentos mais recomendados aí neste caso, neste momento, no pós-treino? Bom, no pós-treino, para recuperação muscular, acho que a proteína é o que todo mundo já faz, né, que é o whey, ou comer um frango, um ovo, enfim, proteínas, mas também o carboidrato é importante, as pessoas negligenciam muito o carboidrato. Sem carboidrato não tem energia para reposição muscular. Então a gente pode pensar que além desse whey, né, além dessa proteína, a gente precisa pôr uma fruta, a gente pode colocar uma fatia de pão integral, né, um carboidrato para ajudar a ter energia na reconstrução muscular. Isso é bem importante no
treino. A gente não pode esquecer disso. O problema do carboidrato é que a gente ouve, você deve ouvir isso muito, né? Ah, mas isso vai se transformar em açúcar, eu vou engordar, doutora. Isso é um mito ou é uma preocupação que as pessoas têm? Eu gostaria que você explicasse esse processo, porque você gastou energia, então você precisa repor aquilo, não é isso ou não? Eu estou enganado. Exatamente. Todo carboidrato, sendo ele doce ou salgado, né? A gente fala muito do doce quando fala em carboidrato, ele vai virar açúcar no seu sangue, sim, que é a glicose. A questão é que a glicose é a nossa fonte principal de energia. Então, a gente também não pode negligenciar essa fonte, né? A questão é que a maioria da população atualmente só come carboidrato. Então, ele acabou virando um vilão por isso, porque o excesso, né? A gente fala que a diferença entre o remédio e o veneno não é a dose? É a dose, isso. Então, o excesso, né, a dose de carboidrato está sendo muito alta. E realmente ele vira açúcar. Mas esse açúcar no sangue, ele é metabolizado. O nosso corpo precisa disso. As células precisam desse carboidrato. Então, você usou essa energia. Então, lembra do combustível do carro? Você treinou e fez uma longa viagem. Você precisa reabastecer para continuar andando. Exatamente. Né? Então, é isso. Você só não pode encher o seu tanque além da capacidade dele. Aí complica, né? Aí vai andar pesado. Tem uma outra questão que eu gostaria de aproveitar, a sua experiência como nutricionista esportiva, principalmente alimentação para ter mais energia. Existe diferença na alimentação, por exemplo, pré e pós-treino, né? Você está falando dependendo do objetivo da pessoa. Como, por exemplo, para emagrecer, eu quero perder peso, hipertrofia, ou rendimento, num caso de um atleta, né, que compete, enfim, tudo mais. É preciso procurar o especialista, porque cada caso é um tipo de alimentação, ou não? Sim, com certeza. No emagrecimento, a gente tem a restrição calórica, então a gente tem que comer menos do que a gente gasta, mas não só comer menos, a gente precisa ter uma proporção entre esses macronutrientes e micronutrientes. Então, é uma alimentação específica. Já para hipertrofia, muitas vezes a gente tem que comer mais do que a gente gasta. Então, só que comer mais do que a gente gasta, existe um acúmulo de gordura. Então, se não é algo pensado, essa pessoa ela vai ganhar mais gordura do que músculo. Entendo. Né? E para performance, a gente tem nutrientes específicos. Então, por exemplo, um triatleta, ele precisa repor o carboidrato, por exemplo, a cada hora. Né, a cada hora de treino, a gente precisa entrar com suplementações específicas. Então, cada objetivo exige uma estratégia nutricional, sim, com certeza. Sim. Os macronutrientes são proporcionalmente diferentes em cada objetivo. Mas nunca pesquisar no Google, pesquisar na internet, procurar sempre especialista. Sabia que a gente vê muito consultório agora? Antes a gente existia, né? A gente estava aqui para orientar coisas básicas. Sim. Então, uma porção de fruta, 3 porções de fruta, legumes, as pessoas já sabem disso. E o excesso de informação que elas procuram na internet, então ela pega a informação de um blogueiro X, de um Nutri X, e junta tudo aquilo. Então vem com aquele excesso de informação e acaba fazendo um pouco de tudo e nada de nada. E não vê resultado de nada, né? E não vê resultado, porque não é individualizado. Então pegou lá, a blogueira toma café tal. O nutricionista que eu sigo falou que eu tenho que jantar tal. E vai juntando um pouco de cada um e não é para você. Né? Então isso é importante. Individualizar é importante. E a suplementação, os suplementos, na sua visão, doutora, os suplementos são sempre necessários? Ou uma alimentação adequada, orientada por uma nutricionista, por exemplo, como você, é o suficiente para manter o organismo em condições de fazer exercícios, de manter a jovialidade ou a suportar a correria do dia a dia, enfim, o que é necessário fazer? Não, com certeza, 90% das pessoas, né, atletas como nós, do dia a dia, sem ser atletas de alta performance ou que vivem disso, né, treinam 5, 6 horas por dia, a gente consegue, com certeza, uma alimentação adequada sem suplementação. Né, alimentos
ideais, saudáveis, naturais, com certeza a gente consegue sim ter um bom rendimento, ter uma boa hipertrofia sem a suplementação. São raros os momentos que a gente precisa suplementar se a pessoa tem uma alimentação adequada. Porque a gente ouve muito, né? Vê muito, né? O cidadão, a cidadã come porcaria o dia inteiro. Não, mas eu tomo suplemento disso, suplemento daquilo. Isso não resolve nada, não, doutora? Não resolve. Tem gente que fala, comecei a tomar um suplemento X e ganhei peso. Não é isso. Se você ganhar peso, é a sua estratégia, né? Então come de tudo, mas o suplemento X vai resolver. Não. Os suplementos, eles estão aí para ajudar. Eu falo que é a cereja do bolo. Mas se você não preparou nem o bolo, se seu bolo desandou e você vai colocar a cereja, não adianta nada. Não vai ficar mais bonito ou mais saboroso por causa daquela cereja. Certeza. Então é isso. Olha, antes de agradecer a sua participação, você quer deixar as suas redes sociais aí para quem quiser algumas dicas, interagir com você, enfim, deixar para os nossos ouvintes? Por favor. Com certeza. O meu Instagram, @marianabarbara_nutri. Tem a página também, marianabarbaranutri.com.br. Podem me seguir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar um direct, eu respondo com certeza. Ótimo. E é isso. Tem lá todas as informações. Eu sempre posto coisas novas. Excelente. Estarei te seguindo para acompanhar. E voltaremos a nos falar em breve, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Combinado, muito obrigada. Agradeço a sua disponibilidade, suas orientações. Um prazer enorme falar com você. O prazer foi meu. Boa semana para vocês. Para vocês também. Tchau. Tchau. Saúde em Dia, na Rádio Transamérica de Juiz de Fora, 91.3.